compartilhando a tela. Vocês estão vendo a tela? Está vendo? Estamos vendo. Fechou. Bom, o treinamento é focado na divulgação de fornecedores. É um processo relativamente novo. A gente está rodando ele desde o começo, de fevereiro. Para contextualizar, assim, hoje na GPE a gente tem um volume, a gente realiza grandes obras, em orçamentação também tem um volume bem grande de obras, e a gente não tem uma base centralizada de fornecedores. Ainda acaba ficando sujeito à indicação, a procurar com outros gestores, enfim, quem já teve outra experiência com fornecedor. E o nosso intuito é centralizar isso e trazer uma base para consulta um pouco mais concisa, assim, né? Um pouco mais centralizada mesmo. Aqui um pouco dos pontos mais importantes aí que a gente julga desse processo de homologação de fornecedores. Primeiro é para trazer segurança jurídica. A gente consegue, por esse processo, validar em alguns critérios se o fornecedor está em dia com obrigações trabalhistas, fiscais, e evita possíveis paralisações em obra por algumas irregularidades. A gente sabe que os clientes exigem isso muitas vezes. Qualidade técnica também. A gente consegue verificar o histórico de entrega, o portfólio do fornecedor com esse processo, e a gente consegue também ver o range de obras e de capacidade que o fornecedor consegue realizar. Mitigação de risco financeiro também. Com esse processo, a gente consegue avaliar a saúde financeira do fornecedor. Se o fornecedor ele tem lastro para suportar os 28 dias que a gente tem de base para pagamento, para prevenir, né, eventual, que já aconteceu, infelizmente, mas eventual quebra do fornecedor no meio da obra, às vezes incapacidade de compra de material, ou o fornecedor não consegue mais pagar a mão de obra que está alocado ali dentro, e a gente consegue evitar isso, prevenir isso no processo também. E, por último, a padronização e compliance. Com esse método, agora a gente consegue centralizar todos os parceiros numa base única, para consulta geral da empresa, e elimina a subjetividade também. A gente tem agora um padrão da GPE em si de avaliar o fornecedor, não só mais a opinião pessoal de alguém do comercial, ou de algum gestor, fica sujeito agora a um critério geral da GPE para fazer a contratação do fornecedor. Aqui eu vou mostrar um pouco do fluxo de trabalho, de como vai funcionar esse processo. A gente começa pela demanda, a obra, o comercial, o próprio suprimentos, identifica um fornecedor que quer fazer a contratação, quer colocar na nossa base de dados, aciona os suprimentos. Esse processo vai ser, mundialmente, rodado pelos suprimentos. Os suprimentos ali começa a fazer o preenchimento dos dados desses fornecedores, inclusive financeiro também, informes, um formulário que a gente criou. Depois, esse formulário, ele alimenta uma planilha, que é a base de dados. Essa planilha, ela calcula uma nota para aquele fornecedor, e depois de calcular essa nota, ela define um status para a gente conseguir consultar nessa base se o fornecedor está homologado, se ele apresenta algum risco, enfim. O processo e para consulta também está disponível no GPE Academy, em processos, suprimentos, homologação de fornecedores. Está disponível o form de homologação de fornecedor e a planilha de consultas de fornecedores homologados, que eu vou mostrar mais à frente. Aqui um pouquinho do formulário de homologação.
Isso vai ser operado pelo time de suprimentos. Quer dizer, se o brand... Ô, Lucas, Ah, pode falar, né? é que eu até achei que era o meu fone que tava com problema, mas acho que seu fone aí tá parecendo um robô sua voz, né? Deixa eu... Peraí. Eu acho melhor de repente tirar e fazer pelo computador mesmo, viu? Estão me ouvindo melhor? Melhor, melhor. Vai seguindo aí, qualquer ele te avisa. Tá, mas deu para entender? Ficou alguma coisa para trás? Não, não, toda o que você falou, acho que eu pelo menos consegui compreender, está ajudando bastante. Tá, tá bom. Bom, o forma de divulgação, ele leva em conta alguns grupos. Primeiro, a gente insere os dados gerais do fornecedor, o nome, CNPJ, vou mostrar aqui para consulta, mas quando isso for operado, é bom já ter os dados do fornecedor em mãos para agilizar. Nome, CNPJ, aqui os dados cadastrais básicos, região de atuação, município. Depois, um grupo importante também, que é o relacionamento, e com a GPE. Então, aqui a gente avalia o relacionamento, qualidade do relacionamento com a GPE, porte da empresa, se a empresa tem uma estrutura física boa, enfim, isso, claro, está condicionado a uma visita à sede física da empresa, portfólio, quais as referências comerciais desse fornecedor, se já houve alguma obra executada com a GPE e os range dos valores também. Ó, muda a entrada. Tá, isso não é. Aí, não, aqui. Parece bem. Esse, acho que sim. Bom, dando sequência, aqui a gente avalia o porte financeiro e risco de crédito. Aqui, nessa etapa aqui, é a etapa que Suprimentos precisa do apoio aí do financeiro também, para avaliar o score de crédito do fornecedor. A gente julga se existe um número relevante de protestos também, pendências, e principalmente se ele sustenta o giro de 30, 40 dias para o pagamento da nota fiscal. Aqui algumas questões de SSO e sustentabilidade, se ele faz uso de EPI, uniformização, promove os exames de treinamento de NR, enfim, colabora com a política de descarte, ou se possui certificações, ISO, selos. Aqui essa parte é um pouco mais voltada a certidões de regularidade fiscal, né? Então, aqui a gente já, no próprio Forms, já fica disponível os links. Esses links você, inserindo, quem for preencher, inserindo o CNPJ do fornecedor, já tem acesso às certidões aqui. A gente só avalia se a certidão está ok, está negativa, se está positiva, enfim. Lucas, pode voltar naquele slide lá? Claro. Ó, basicamente, esses preenchimentos, pessoal, boa tarde, é dos suprimentos. Então, qualquer um da empresa que é cadastrado, sabe que o fornecedor não está cadastrado, basta mandar o CNPJ do fornecedor para a gente e a gente vai fazer todo esse preenchimento. E aí, explicando um pouquinho dessa regularidade, esses links, eles vão dar dados do fornecedor se ele está em dia com a Receita, se ele está em dia com o Estado, se ele está em dia com a Receita Federal, se ele está em dia com o Estado, com o município, e também se ele deve lá ao FGTS, se ele tem alguma citação trabalhista, todos esses links a gente vai buscar isso e faz o preenchimento. A partir do que a gente colocar aí, ele vai ganhar uma certa nota, tá? Então, às vezes é uma nota muito boa, uma média ou uma ruim. Aí, no final, vai ter uma pontuação. Mas eu queria só esclarecer, Lucas, que esse preenchimento de forms é 100% suprimentos, é trabalho nosso. E o que a obra vai colher, a empresa vai colher? Um resultado
uma pontuação mais técnica com a classificação do fornecedor. Então, é como se fosse um argumento a mais para contratar, para tomar o processo de decisão, contratar ou não contratar, que eu acho que é o seu próximo slide aí. Perfeito, Brian, perfeito. Esse processo do Forms em si é exclusivo do suprimento. Então, a obra ou comercial, enfim, identificando a demanda, passa para os suprimentos, identificou a necessidade de um cadastro de um fornecedor, a gente passa para os suprimentos, e os suprimentos operam isso daqui. Esse Forms concluído, ele vai alimentar essa planilha que a gente elaborou. Essa planilha ela fica disponível, está no link do Academy, para consulta, enfim, da obra, de quem tiver interesse. Aqui a gente consegue gerar uma nota geral para o fornecedor. A gente leva em consideração todos aqueles pontos, relacionamento, porte financeiro, regularidade fiscal, SSO, tudo tem um peso diferente, um cálculo para chegar nesse score, nessa nota, e, por fim, uma classificação. Se o fornecedor está homologado, aqui condicionado, alto risco, e, assim, nada, não tem muito impeditivo, mas é mais para acionar um flag aí na hora de contratar esse fornecedor, e rejeitado, e, assim, normalmente fornecedor menor, aí o famoso gato, né? Mas que também é importante, mesmo assim, ter na nossa base de dados aqui, para a gente conseguir acompanhar isso. É legal para quem quiser consultar também, que a gente consegue fazer um filtro, filtrar por escopo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei filtro por civil, serviços diversos em civil. Então, aqui a gente já consegue ver todos os fornecedores de civil. Aqui alguns comentários também. Então, é legal acrescentar algum comentário que acha pertinente também do fornecedor para outras pessoas consultarem. E aqui, outra aba também importante para consulta é de dados gerais. Aqui a gente consegue ver, basicamente, informações de contato do fornecedor, o escopo, e a região de atuação, que acho que são os mais importantes aqui para fazer um contato com o fornecedor, enfim. Você falar alguma coisa? Eu ia complementar, Lucas, que é o seguinte, essa homologação de contatos atualmente em preenchimento, então, assim, a gente tem muitos fornecedores na GPE, a gente está preenchendo aqui, está alimentando essa base cada vez mais, está acho que na casa dos 50 ainda, mas a gente sabe que essa lista é grande, então a gente está pegando desde fornecedor existente, como os novos. Uma coisa importante que eu ia comentar também é, essa planilha de homologação de fornecedor não serve para fornecedor de material. Para material teria que ser uma outra, com outras análises. Mais simples até, mas essa é só para serviço e material, mas comprar material não. Eu acho que é isso. E o campo comentários, a gente vai alimentar. Quando o fornecedor ele é classificado ali como condicionado, alto risco, que acende uma bandeirinha amarela, né, um farolzinho amarelo, a gente faz um comentário do porquê. Às vezes é o financeiro, às vezes sei lá, apenas uma documentação. Então, vai ter esse comentário aí também, dizendo o porquê daquela classificação. Até a própria obra, no caso, que avalia o fornecedor ou tem alguma situação específica com o fornecedor, ela pode pontuar e comunicar aos suprimentos para colocar esse comentário aí, inserir assim a questão, cara, tem um fornecedor que não atua bem em obra, tem um relacionamento ruim, que tá atendendo mal, ou o comportamento do pessoal não tá certo ali. Óbvio que isso vai retroalimentando o sistema, mas também nesses comentários, assim, a gente pega o feedback da obra, naquele farol que algumas obras fazem, que a gente tem que voltar a fazer em todas, né, mas para inserir a visão da empresa como um todo sobre esses fornecedores, né. Assim, todo mundo tenta alimentar isso para ficar melhor a visualização do fornecedor para todo mundo, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da Estel aqui, da Steel, né? É um fornecedor que ficou condicionado ali, alto risco, mas a gente sabe que ele tem bom relacionamento, por exemplo, já fez outras obras com a GPE,
ele tem a nota mais penalizada devido a algumas pendências fiscais, mas é importante deixar isso ressaltado aqui, para todo mundo ficar a par ali da situação do fornecedor. Aqui, para finalizar, aqui a gente eu coloquei algumas regras que a gente estabeleceu aí. Primeiro, consultar a planilha para contratar novos fornecedores, é importante, para fazer cotação também, e optar preferencialmente por fornecedores homologados na planilha. Claro que, é o que eu falei, não tem impeditivo caso o fornecedor for condicionado ou tiver com alto risco ali na nota. E, por exemplo, fornecedores já com status rejeitado, é importante a gente pode ser feita a contratação, ok, mas com autorização da gerência. A gente precisa entender o que condiciona aquele fornecedor ao status de rejeitado, o porquê, que risco que isso pode trazer a contratação dele na obra. E também, como a gente comunicou, caso o fornecedor não estiver na planilha, comunicar os suprimentos para o cadastro. A nossa intenção é que, em algum tempo, que esse processo já estiver rodando, todos os fornecedores que estiverem rodando na GPE estejam nessa base de dados. Hoje a gente ainda não tem um número tão grande de fornecedores, até porque a gente está alimentando a planilha, mas quando essa base estiver bem inchada, a intenção é realmente que todos os fornecedores em obra estejam cadastrados ali para consulta de quem convém ali para ver o status do fornecedor. É importante também que esse processo ele é ad eternum, dá para rehomologar um fornecedor, até porque um peso muito grande na nota da homologação é o relacionamento com a GPE. E esse relacionamento, você pega um fornecedor novo, com o tempo ele evolui. Então, esse fornecedor ele sempre pode passar pelo processo de rehomologação e atualização da nota dele. É importante a gente estimular também o fornecedor a ter melhorias, enfim, principalmente na questão de SSO, segurança, e ele pode ser submetido, sim, à rehomologação. Mas é isso, pessoal. Não sei se tem alguma dúvida, tem alguma coisa a acrescentar, Ian, Brian? Eu acho que, bem concluído o objetivo, Lucas, assim, o treinamento é o objetivo mesmo, para dizer que existe esse processo, que é um trabalho puramente de suprimentos, que vai ajudar a empresa como um todo a tomar decisões melhores. Ter mais argumentos aí antes de sair contratando. Acho que o grande objetivo é esse. Adicionalmente, até centralizar justamente e padronizar, né? A gente está uma empresa que está fechando contratos de 50, 40, tem empreendimento próprio, a gente não tem uma base unificada de fornecedores. Então, assim, é um passo para, eu vou usar o termo aqui, não necessariamente é isso, né? Mas a profissionalização da empresa, né? A padronização, né? Não são informações difíceis, mas assim, a gente está contando com a ajuda de suprimentos, que ajudou a desenvolver a planilha, os pesos ali, aceitamos sugestões, né? Então, a gente vai rodando, vai ajustando os pesos. Tem alguns fornecedores que estão homologados que podem sair, etc. Os pesos estão sendo calibrados, né? Quanto mais a gente vai inchando, mais assertivo vai ser a homologação. Mas é interessante para a gente manter o lema da empresa, né? Que o lema da nossa empresa é construir relacionamentos. Não é só com o cliente, é com o relacionamento com o fornecedor também. Então, assim, a gente quer crescer, a gente está crescendo, está dando passos largos, mas a gente tem que vir com um pessoal de qualidade junto, né? A gente sabe quanto que a gente sofre na ponta da obra por fornecedores mal homologados, fornecedores mal qualificados, que a gente... Cara, o cara pisou ali, a gente viu que patinou porque a gente não fez uma análise prévia, o cara não tinha lastro, o cara não aguentou 28 dias, não aguentou o pagamento, atrasou um pouquinho o pagamento, o cara botou a língua para fora, né? Não está aguentando. Então, assim, essa análise tem que ser feita antes de contratar, né? E no caso, a gente está sentindo a falta dessa homologação e análise durante a obra, já depois da contratação. Então, os riscos, a gente tem que mitigar eles e antecipar eles, né? E isso é um dos passos que o Suprimentos vai conseguir ajudar bastante a empresa a ter essa informação anteriormente à contratação. E caso a gente opte pela contratação do fornecedor, mesmo que ele esteja condicionado, alto risco ou até rejeitado, pelo menos a gente está ciente e já entra no contrato embasado como a gente vai ter que levar o fornecedor. Até hoje a gente viu mensagens do Max assim, cara,
não mede antecipadamente, vê certinho o que o fornecedor está fazendo no campo. Por quê? Porque a gente sabe que esse fornecedor, no conhecimento intrínseco, assim, no feeling, que o fornecedor não tem lastro, né? Mas, assim, isso a gente tem que operacionalizar e trazer informação, né? Então, esse é um processo que vai ajudar nessa parte aí. Agradeço o Suprimentos e o Financeiro por ter essa iniciativa de preencher e de padronizar essa questão aí dos fornecedores, né? É isso, pessoal. É um processo que está em melhoria, então está em constante melhoria. Então, é claro, tem coisas a evoluir ainda, melhorar, mas o processo está rodando e quem quiser consultar já está disponível. Fechou, pessoal? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Só estava pensando aqui, Lucas, o caso comercial, né? A gente teve, assim, vai ter uma visita com duas demolidoras ali perto do local da obra, né? E são fornecedores novos, porque de acordo ali, mais perto do local da obra. E aí eu estou pensando se vale a pena já mandar alguma homologação, pelo menos para checar o CNPJ, ou a ideia é mesmo quando eu tiver todos os preços, esse aqui está mais favorável de fechar ou não, aí sim eu começo esse processo de passar por suprimentos e financeiro. Não, pode, a ideia é enviar, sim. Você vai poder falar com mais propriedade. Não, eu concordo com o que você falou, Lucas. Eu acho que a Amanda, sim, começou a falar lá com 3, 4 que você vai receber proposta, pede para eles o CNPJ, só com esse CNPJ a gente já consegue cadastrar ele e você vai ter uma informação a mais. Você vai ver se aquele cara lá, ele entraria na GPE, seria homologado na GPE, se ele já, na GPE ele entra como um cara condicionado ou um cara rejeitado. Você já tem essa informação e vai te ajudar no processo de seguir com o preço do cara ou não. Então, não nos poupem, eu acho que começou lá, manda o CNPJ para nós, para mim, para o Vinícius, que é quem está mais focado nesse cadastro, né, nos suprimentos todos, mas, obviamente, todo mundo é receptor aqui de informação, depois eles direcionam para nós. Entendido. Matheus? Eu estava olhando o caso da Construcomer, por exemplo. Lá em Caraguá, lá, putz, abandonou a gente lá, deu maior trabalho, a gente teve que colocar outra empresa, não sei, a gente mandou várias notificações judicial para eles, não sei de fato se foi para frente ou não o processo, né? Mas eles não é um caso de empresa que não entraria nem no amarelinho ali, né? Já estaria no vermelho ali. Se hoje eu fosse colocar a Construcomer, por conta das respostas que eu teria que dar no relacionamento com a GPE, eu, o Vinícius, qualquer um dos suprimentos, a gente vai sair perguntando para a obra quem conviveu com os caras, os gerentes, né, os diretores, a gente vai fazer essa pergunta, e com certeza ele ia ter nota baixa lá. Esse cara, ele entrar na GPE hoje, eu não sei se, acho que ele já está até cadastrado, Lucas, a gente pode até ver. Ele entraria ou como rejeitado ou como condicionado, então isso já acende um alerta para uma pessoa que está começando uma obra nova, vamos dizer, encontra com esse CNPJ, encontra com a Construcomer e vê que na GPE ele tem algum histórico. Acho que ele está condicionado aí. Não, porque esse cara, eu acho que ele podia rejeitar ele já. Né? É que assim, Mata, por isso que é importante a aba ali de comentários também, porque, claro, a gente tem os critérios gerais ali para avaliar o fornecedor, mas se julgar que tem alguma coisa que meio que jogou o fornecedor com blacklist, assim, sei lá, o cara realmente não fazer mais serviço, não dá para contratar esse fornecedor, e mesmo assim ele está aparecendo na planilha ali, uma situação ok, com status ok, a gente pode colocar ele meio que numa lista negra ali, colocar nos comentários que não vale a contratação desse cara, mas é importante ter mesmo assim na base de dados, por isso que é importante fazer o comentário para outras obras não caírem no mesmo fornecedor, ou enfim, na cilada, né? Para isso não voltar a acontecer. É meio que isso. Então, mesmo que o cara tá com a nota ok lá, a gente comenta
e eventualmente eu coloco o status dele meio que num rejeitado, enfim, meio que no manual ali. Não, o ponto, você falou, acho que é a palavra mágica aí, Lucas, é blacklist. A gente vai, com o tempo, colocar um blacklist e, pô, esse cara é blacklist. Vai ter a consciência ali dos diretores, de quem participou, e a gente atualiza lá e coloca blacklist. Sim, sim. Não, boa. Meu receio é só ir para quadro de concorrência do comercial, por exemplo, aí subiu o save, pô, o preço dos caras estava alto, o save no preço deles, entendeu? Mas sabe o que é legal, Matheus, seu comentário? Porque isso pode acontecer, cara. Como a gente não se conversa o tempo todo, e tem informação que o comercial não sabe do histórico da obra, como foi o fornecedor, vou dar um exemplo porque ele é muito recente. Hoje, o pessoal do comercial estava falando, contrata drywall da Inova. Quem é do hotel sabe que a gente está com problema com a Inova, né? Então, é importante centralizar a informação lá na base, com os comentários, para ajudar quem vem depois, né? Não, legal. Acho que é isso mesmo, Breno. Fechou, pessoal. Acho que é isso. Não tem muito. Se alguém tiver alguma dúvida também, ou alguma sugestão para melhoria do processo, é só entrar em contato com a gente aí, com suprimentos, o planejamento, e a gente faz alguma alteração, uma eventual melhoria aí no processo. Por mais treinamentos de 30 minutos, Lucas. Valeu, gente. Puxar um painel agora aqui. Vamos puxar um painel aí. Bora, gente. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu.